Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Hoje eu quero estudar com os irmãos sobre alguns textos que Jesus falou e que o homem atual, o crente atual, não cumpre. Mesmo professando a fé, mesmo dizendo, que anda com ele, mas não cumpre o que ele fala. Vamos ler Mateus, depois a gente lê Mateus, vamos ler Lucas versículo 6, Lucas 6 versículo 46, diz assim, Jesus disse assim, ó: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Porque vocês professam a fé, falam que são de mim, mas não faz o que eu peço para fazer. Vamos ler uma das coisas que Jesus pediu para os discípulos dele fazer e que eles não fazem. Vamos ler Mateus 23, presta atenção, irmão. Eu vou ler essas passagens aqui, mas eu quero chegar eu quero levar você para uma outra visão, uma outra direção, mostrando essas passagens, tá? Então, por que você chama Jesus de Senhor e não faz o que ele manda? Eu vou te dar um exemplo que você não faz o que ele manda. Mateus 23. Mateus 23. Por que eu estou falando isso? Porque se, se eu conseguir pelo Espírito, lógico, se eu conseguir pelo Espírito convencer você, entendeu? Que você não está realmente cumprindo o que Jesus mandou você cumprir, fica mais fácil para você vir para o outro lado, certo? Então diz assim, ó, Mateus 23, Mateus 23, 23. Olha o que diz aqui. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos. Jesus está falando aos discípulos, amado. Não é a multidão. Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Está falando para os dois, tá? Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, tá? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Continuando, versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que ele vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem não praticam. Jesus está mandando você ouvir os fariseus e praticar tudo o que os fariseus falavam. Isso vocês não fazem. Vocês não praticam o que os fariseus falam. Muito pelo contrário, vocês criticam o que os fariseus falam. Jesus mandou você praticar o que os fariseus falam, mas não proceder em conformidade com suas obras, porque eles falam, mas não cumprem, entendeu? Então, uma das coisas que a gente não cumpre, que Jesus mandou cumprir, é fazer o que os fariseus estão falando. O que os fariseus estão falando? A lei de Moisés. Os fariseus pregam a lei de Moisés e vocês não estão cumprindo a lei de Moisés. Logo, vocês estão em desobediência, não cumprem o que Jesus falou. Uma das coisas que Jesus falou que os fariseus ensinavam, Mateus 23, 23, é continuação de Mateus 23, 1. O que diz lá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã e do endo do cominho, desprezai o mais importante da lei, porque os fariseus pregavam a lei. O que? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus está mandando você, no Mateus, versículo 23, 1, está mandando você dar o dízimo. E você não está dando. Certo? Por que você não está dando? Porque você acredita que na graça não tem mais dízimo. Por que então você usa como base Mateus? Se você não quer cumprir o que Jesus mandou você cumprir, por que você dá ênfase a Mateus? Você não pode dar ênfase a Mateus quando você acredita que a graça anulou a lei.
Entende? Então, se você usa as bases de Mateus para o seu dia a dia, você tem que cumprir a lei, que Jesus mandou você cumprir a lei. Tá? Já que você não quer ser do outro, em Romanos 7:4 diz que nós temos que ser do outro, que no outro está a revelação do Evangelho, está no outro Cristo e não nesse daqui, porque nesse Cristo ele veio pregar a lei de Moisés. Então ele ensinou a lei de Moisés e mandou todo mundo cumprir a lei de Moisés. Em Marcos capítulo 1, versículo 44, Jesus cura uma pessoa e ele manda essa pessoa aí fazer o sacrifício conforme o uso de Moisés. Leia Marcos capítulo 1, versículo 44. Jesus falou, vai, se apresenta e oferece o sacrifício segundo a lei de Moisés. Então Jesus mandou a gente dar dízimo. A gente não seria a gente, amado, porque isso eu tô falando para as pessoas que usam essas passagens para hoje, porque eu não uso essas passagens para hoje. As minhas passagens, a minha doutrina está nas cartas de Paulo. Então eu tô falando para quem mistura Paulo com Mateus, Paulo com Lucas, Paulo com Marcos, entendeu? O evangelho de Paulo não se mistura com Marcos, Lucas e João. Entenda isso, amado. Então, você nem cumpre a graça, porque mistura as cartas de Paulo com Mateus, e nem cumpre o que Jesus falou, porque Jesus está mandando você fazer cumprir os rudimentos da lei. Entendeu? Uma outra coisa que Jesus falou que vocês não fazem, querem defender Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não faz o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. O que diz em Mateus 19? Mateus 19, abre na sua Bíblia, Mateus 19, versículo 16. Então, você é a favor de Mateus? Ah, Mateus é graça. Ah, Marcos é graça. Lucas é graça. João é graça. Mas não faz o que está falando. Por quê? Porque você não quer assumir. Entendeu? Você não quer assumir que Mateus, Marcos, Lucas e João é Antigo Testamento. Novo Testamento é as cartas de Paulo. Tá entendendo? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é por obras a salvação. É por obras. É você que faz. É você que conquista. Nas cartas de Paulo não. É Deus que conquista para você. Deus que faz para você. Tá entendendo? Vou te mostrar. Então, outra coisa que você não faz que Jesus mandou. Você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu falo. Não faz o que eu mando. Mateus 19, 16 assim. Eis que aproximava-se dele um mancebo, dizendo, bom mestre, o que bem farei para ter a vida eterna? Certo? Pergunta boa. E ele disse, por que me chamais bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Mas se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o que Jesus está falando. Guarda os mandamentos. Que mandamentos é esse? É a lei de Moisés. Como é que eu sei isso? É só continuar lendo. Então, Jesus está mandando você guardar os mandamentos. Então, não seja hipócrita, irmão. Jesus era ministro da lei. Romanos 15:8. Cristo era ministro da circuncisão. Pedro, ministro da circuncisão. Não seja hipócrita, amado. Marcos, Lucas e João é tudo por obras. Não se apegue nisso só para encher um lugar, só para encher um templo. Pregue a liberdade para as pessoas, que Cristo nos chamou para a liberdade. Gálatas capítulo 5. Amém, amados? Então, guarde os mandamentos. Jesus, aí ele disse, quais? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Se queres, porém, ser perfeito, vai, vende tudo que tens. Tudo que tens, vende tudo que tens. Você tem feito isso? Você tem vendido tudo que você tem? E seguido a Cristo? Então você tem chamado ele de Senhor? Senhor, não tem feito o que ele manda. Você é hipócrita. Você prega para as pessoas que elas devem fazer e você não faz. Você é hipócrita. Você não dá. Jesus mandou você cumprir a lei, você não cumpre a lei, você é hipócrita. Você diz que acredita na graça, fica pregando Mateus, Marcos, Lucas e João. Se Paulo não prega,
Paulo não falava de Mateus, Paulo não falava de Marcos, Paulo não falava de Lucas, Paulo não falava de João, Paulo falava de Cristo. Fantástico. Você está entendendo? Então, nossa base está nas cartas de Paulo, amados. Nada de obras. Então, você chama Jesus de Senhor, Senhor, e não faz o que ele manda. Então, vou te dar um conselho. Já que você não consegue fazer o que Jesus mandava, seja do outro. Qual outro? Romanos 7,4. Por que que eu sou do outro, amado? Porque eu entendi que eu não cumpria nada do que Jesus falava. Eu não cumpria nada. Eu não tomava cruz, eu não pagava dízimo, eu não dava sacrifício segundo os de Moisés. Tudo isso ele mandou. Por que que eu decidi se dar graça? Porque eu não fazia nada do que Jesus pedia. Nada. Eu não fazia nada. Então, para que eu seja um homem de Deus, sem fazer, sem conseguir cumprir as coisas de Cristo, eu tenho que ser do outro. Romanos 7,4. Romanos 7,4, que diz lá. Lê do 1 ao 4, você vai entender perfeitamente. Para você ser de um, você tem que sair do outro. Então o 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, amados, no outro, não existe mais obras, não existe mais salvação por obras no outro. No outro, a graça faz tudo na vida do homem. Vamos ler. Pedro entendeu isso através do apóstolo Paulo. 1 Pedro, versículo 1 Pedro 5. Olha o que Pedro diz sendo apóstolo da lei. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo, olha o que diz, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, testificará, fortalecerá, ele mesmo. E aí diz o 11, e a ele seja a glória e o poderio para todos sempre, amém. Ele vai fazer tudo em nós. Deixe de hipocrisia que você não tem feito nada. É ele que faz em nós. Aí o versículo 12, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi breviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, a qual estáis firme. Amados, a verdadeira graça de Deus não precisa do homem para fazer as obras de Deus. Uma graça que envolve obras, ela é falsa. Está escrito aqui, a verdadeira graça, ela faz tudo pelo homem. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo diz, amado. Isso é humildade. Esse tem a revelação. Olha o que Paulo diz. 15, versículo 9. 1 Coríntios 15, versículo 9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E o que sou, e a graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí ele diz, fantástico, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Fantástico, irmão. Então, os verdadeiros homens de Deus são gerados por graça, não são gerados por obras. Os verdadeiros homens de Deus são gerados pelo Cristo ressuscitado. Romanos 7, 4 e 5. Tá bom, amados? Romanos capítulo 7, versículo 4 e 5 diz: para que nós sejamos do outro, porque do primeiro não conseguimos cumprir nada, porque é tudo por obras lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, é tudo por obras, é circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 7, Mateus, Marcos, Lucas e João, é tudo circuncisão. Jesus de Nazaré, é tudo circuncisão. Romanos 15, versículo 8 diz que Jesus de Nazaré foi ministro da circuncisão. Jesus de Nazaré foi ministro da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então o que ele falou não era para nós. Mateus, Marcos, Lucas e João não é para nós.
devemos aprender sim, devemos conhecer a história sim, mas não é para nós. Nosso apóstolo, nosso príncipe dos gentios é Paulo. 1 Timóteo diz, eu vou pôr na descrição aqui, que ele é o príncipe dos gentios. Ele é o pregador dos gentios. Tá bom, amados? Então dê ênfase ao que Paulo falou. Amados, em Mateus a salvação é por obras. Então uma hora você tá com a salvação, outra hora você não tá. Uma hora você tá com a salvação, outra hora você não tá. Nas cartas de Paulo, você nunca perde a salvação. Você nunca sai da salvação. Entendeu? Você nunca sai da vontade de Deus. Tá entendendo? Entendeu? Então, pela graça de Deus, sou o que sou. Aí ele diz assim, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aí ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Um verdadeiro homem de Deus, ele é formado pela graça. Amém, amados? Graça e paz.